Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Paz do Senhor, bom dia a todos. Quero louvar ao Senhor nesta manhã, agradecer ao Senhor por esse dia, também chamar a atenção aos irmãos para nós meditarmos na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Hoje nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte. Nós vamos estar trabalhando aí Sermão do Monte, apenas o versículo 6. Mateus, capítulo 7, versículo 6, um versículo que
chama a atenção por ele ser, né, diferente, e ele precisa de uma interpretação correta, uma interpretação que precisa ser tomada ou ser passada com todo cuidado, né, ser ensinada com todo cuidado para não gerar uma interpretação incorreta. E muitas vezes esse versículo ele chama a atenção porque ele é diferente. Então, gostaria de convidar você para ler esse versículo e depois orarmos e meditarmos nessa manhã, na escola dominical. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 6, Sermão do Monte. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Vamos orar então, meus irmãos. Pai de amor, nós te louvamos nesta manhã, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, como todos os dias que vêm do Senhor. Te louvamos, Senhor, porque a tua graça é melhor que a vida, o teu amor é melhor do que tudo, e o Senhor tem nos ensinado cada dia. Pai, que nós tenhamos sabedoria para compreender e entender a mensagem do Senhor. Fala, ó Deus, fala aos nossos corações nessa manhã. Usa, Senhor, esta mensagem, usa, Senhor, estas palavras do Senhor Jesus para falar ao nosso coração, nos dê sabedoria para entender e aplicar às nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender, que o Senhor fale a cada manhã, aliás, nessa manhã com cada irmão, e que o Espírito Santo, Senhor, use a minha vida, Pai, de forma misericordiosa, em nome de Jesus. Amém. E então, meus irmãos, esse não é um versículo fácil, não é? Certamente um dos versículos mais complicados. Às vezes nós chegamos partes do Sermão do Monte, partes da Bíblia, parte dos Evangelhos, das Escrituras, que às vezes nós precisamos estudar um pouco mais para entender. E eu estive lendo, né, tanto John Stott como Mark Lloyd Jones a respeito desse texto, deste versículo, e aí eu gostaria de trazer aqui, vamos dizer assim, uma interpretação, né, a interpretação correta desse texto, dentro do seu contexto, para que a gente pudesse compreender. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Bom, é interessante que semana passada, no domingo à noite, nós falamos acerca do juízo, né? O versículo 1, aqui no capítulo 7, versículo 1 ao 5, nós estudamos sobre o juízo e a questão do julgamento. Nós falamos a respeito disso porque o versículo começa assim, né? O capítulo: não julgueis. As palavras de Jesus, não julgueis, que hoje é muito usada, né? Como a gente tem falamos no domingo passado, muitas pessoas usam até mesmo como desculpa para falar assim: bom, você não pode julgar ninguém, as pessoas têm que viver as suas vidas e ninguém tem nada a ver com isso. Bom, isso tem que ser, né, como nós explicamos, entre aspas, não é bem isso que Jesus quis dizer. Nós entendemos, né, e semana passada falamos no domingo à noite, que de fato o que Jesus está aqui nos ensinando, olha, veja que essa mensagem, nós não podemos esquecer isso jamais. O Sermão do Monte é dirigido para discípulos. Este ensino é para discípulos, para aqueles que já seguem a Jesus, já creem em Jesus, já foram salvos por Jesus e agora são ensinados como viver, são valores do reino de Deus, é o valor da contracultura do reino de Deus, como chama John Stott, contracultura, ou seja, totalmente contrário à visão legalista dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, assim como também da visão antirreligiosa dos pagãos, dos gentios que não creem. Então, veja que isso é escrito para nós. E, de fato, o que Jesus está nos ensinando aqui é não ter um julgamento hipócrita. Por isso que ele termina, né, exatamente no versículo 5, né, esse trecho, hipócrita. Tira primeiro a trave, ou seja, nós entendemos que o julgamento que Jesus está condenando aqui é aquele julgamento hipócrita, aquele julgamento precipitado, aquele hipercriticismo, né, como afirma Mark Lloyd Jones, a hipercrítica, você ser duro, você condenar as pessoas fazendo um julgamento incorreto, um julgamento que não deveria ser feito porque nós muitas vezes precisamos ter
primeiramente os nossos olhos limpos. Veja o que ele diz: tira primeiro a trave do teu olho para poder então ver claramente e poder então fazer essa espécie de cirurgia tirando o argueiro, o cisco do olho do seu irmão. Não é bem a cirurgia, né? A gente está falando de cirurgia, mas a questão da ilustração é para você tirar o cisco do olho de alguém, você precisa pelo menos enxergar bem. E aí, muitas vezes, você está com a trave, né? Com um tronco assim na sua frente, como é que você vai enxergar o cisco? Está preocupado com o cisco no olho do irmão, quando na verdade você não está preparado. Em outras palavras, se você tiver uma vida totalmente distorcida no pecado, você não tem como julgar corretamente. Para que você possa, vamos dizer, fazer uma espécie de julgamento, não julgamento condenatório, mas uma espécie de disciplina, de maneira de você ver com clareza o erro do outro, mas não para destruir, né, a hipercrítica, mas fazendo uma crítica construtiva para que você possa ajudar essa pessoa, socorrer essa pessoa, ensinar na verdade, instruí-la na sabedoria, na palavra de Deus. Você precisa então estar caminhando com o evangelho, estar tendo uma vida correta diante de Deus. E aí, depois de terminar, né, Jesus terminar essa parte, ele vem com esse versículo, parece assim que não tem nada a ver com o que ele falou antes, mas tem tudo a ver. E aí que nós vamos entender. Veja, primeiro, né, nos versículos 1 a 5, ele vai dizer que nós não devemos fazer um julgamento precipitado, um julgamento condenatório, principalmente se nós não estivermos com a nossa vida preparada, ou nossa vida santificada por Deus, né? Primeiramente, nós temos que ser lavados pelo próprio Espírito Santo. Nós precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo, ter uma vida transformada e ter uma vida de comunhão com o Senhor para poder instruir, né? Instruir aquelas pessoas que ainda, né, não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. E também cheios do Espírito Santo, que nós vamos poder disciplinar aqueles que já conheceram a verdade, mas que porventura estão no caminho errado e que precisam ser corrigidos. Agora, no versículo 6, é como se fosse uma conclusão. Jesus disse: não deis aos cães o que é santo e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Bom, o que é então que Jesus quer dizer com isso? Essa conclusão, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês devem realmente corrigir, vocês precisam estar preparados para tirar o argueiro, ou seja, o cisco, do olho do teu irmão. Você pode fazer isso, vocês devem fazer isso, até porque nós, como vimos na semana passada, várias passagens vão nos ensinar que os cristãos precisam ser corrigidos, que os cristãos precisam de disciplina. O próprio Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, vai haver este ensino do próprio Jesus. Nós vamos ver também outras passagens sobre disciplina em Hebreus. Paulo chama atenção lá no 1 Coríntios, no capítulo 5, nós vamos voltar nesse texto hoje para falar a respeito disso aqui também, que há uma necessidade de disciplina na igreja, que as pessoas precisam ser ensinadas, elas ouvem o Evangelho, são transformadas pelo Evangelho e devem continuar sendo ensinadas para crescimento espiritual. Então, o que Jesus está querendo dizer no versículo 6? Ele está se referindo a pessoas que não creem no Evangelho. Exatamente. Olha o que ele diz: não deis aos cães o que é santo e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Ah, mas pastor, então quer dizer que Jesus está, de certa forma, insultando os incrédulos? Não, não é isso. Ele está usando a linguagem figurada, obviamente. É importante nós falarmos sobre isso. Em muitas ocasiões, Jesus usou figuras. Quando Jesus disse: eu sou a porta. Bom, ninguém vai imaginar Jesus sendo a porta, obviamente. Eu sou a luz do mundo. Ele não é uma luz, simplesmente uma luz que brilha como se fosse uma lanterna, né? O significado é outro. Aliás, ele nos chama de luz. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, são figuras. Então, que é interessante nós, primeiro, nos depararmos com essa palavra, esse termo cães, e explicar. Bom, primeiramente, nós precisamos explicar o seguinte. Hoje, quando a gente fala em cães, em cachorros, qual é a figura que vem à nossa mente? Aquele cãozinho que você tem em casa. Aliás, a maioria dos irmãos, né? Eu acredito que muitos irmãos têm cachorro em casa. Eu mesmo, né? Minha família, eu, Alessandro e Caleb, tivemos um cachorrinho lá antes de vir para cá, né?
Mas todos nós gostamos de cachorro. Hoje, os animais, os cachorros se tornaram pets, né? Se tornaram animais agradáveis, domesticados, que tem em casa, todo mundo tem em casa. Não só mesmo para segurança, mas alguns até dormem em quartos, alguns dormem no sofá. E as pessoas gastam hoje milhões, o comércio, o mercado de pets, né? Movimenta milhões de dólares por ano no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia, as pessoas hoje levam seus pets para passar ali, para fazer escovação, shampoo, tosa e tudo. Tem todo um cuidado, um carinho, porque se tornaram animais como que se parte da família. Alguns tratam né? Não estou aqui criticando quem faz isso duramente, não é isso. Mas algumas pessoas tratam com tanto carinho um cachorro, às vezes mais bem tratados são alguns cachorros do que seres humanos. Né? Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Né? Obviamente você pode e deve até tratar bem os animais. Só não pode esquecer dos humanos, né? Que infelizmente às vezes acontece isso. Mas não é isso, a questão aqui não está relacionada a isso. Isso aqui é só para a gente entender o que eu quero dizer. Cães aqui, então veja, cães aqui, esqueça essa figura do cachorrinho hoje, do pet hoje. Quando Jesus está falando de cães aqui, ele estava falando de animais que naquela época não tinham o mesmo tratamento que hoje. Não é essa a ideia desses cãezinhos, animaizinhos que a gente tem em casa, os cachorrinhos que a gente tanto gosta e cuida da nossa casa, que às vezes nos protege até e tudo mais. Não. Ele se referia a animais que geralmente eram semi-selvagens, eles viviam comendo lixo, eles viviam em matilhas, eles assustavam as pessoas, eles latiam com as pessoas nas ruas. Então a visão de cão aqui é uma visão muito negativa, não é a visão positiva que a gente tem hoje. Eu estou explicando isso para que a gente entenda. Lembra que quando Paulo fala assim lá em Filipenses, acautelai-vos dos cães, da falsa circuncisão, mas uma visão negativa, né? Além disso, tem aquele texto da Bíblia que diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, etc. A ideia é de pessoas que realmente são incrédulas, pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus. Essa é a visão, ou seja, uma visão negativa de pessoas que desprezam, que latem, que rosnam, que comem lixo, que vivem nas sarjetas, que vivem agredindo as pessoas. Essa é a ideia, a visão negativa dos cães. Então, o que ele está dizendo é, vocês não deis aos cães o que é santo. Talvez até a visão seja dar alimento que antes foi consagrado a Deus, né? Muitas vezes era comum naquela época o sacrifício de animais e consagração a Deus, e depois as pessoas se alimentavam dos cordeiros, né, das ovelhas, né, eles eram alimentos, né, da Páscoa. Então, quer dizer, a ideia talvez fosse isso, não dar algo que era santificado aos cães. Porque os cães você está dando algo que é puro e santo para animais, né, que são selvagens, que são muitas vezes até cruéis e que nos tratam mal. Da mesma forma, a ideia de não deis ou não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Aqui é interessante também a visão de porcos. Hoje a gente também gosta muito de porco, né? Eu pelo menos gosto muito, tá? Ontem mesmo eu almocei na casa da irmã lá, teve uma comida muito gostosa, feita com a linguicinha ali, né? Aquele feijão tropeiro delicioso, todo mundo gosta da costelinha, a gente trata muito bem. Mas entre os judeus, a gente tem que entender isso, entre o judeu, o porco era o animal mais imundo, né? Considerado imundo. Então a visão de um porco era a visão negativa também. Tanto é que você lembra da parábola do filho pródigo, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele vai contando ali aquele jovem que saiu de casa, cheio de dinheiro, todo orgulhoso, gastando tudo, e ele foi só caindo. O que aconteceu no final? Quando ele estava passando fome, ninguém lhe ajudava, ele foi cuidar de quê? De porcos. Na verdade, era talvez a ocupação mais terrível para o judeu, era cuidar de porcos, porque para eles era considerado um animal imundo. E aí Jesus dizia, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Até porque, veja só, pérola é uma bolotinha, né,
que é encontrada em ostras. E essas pérolas, elas têm grande valor. Um colar de pérolas vale muito, muito dinheiro. Então a pérola é muito valiosa. E naquela época as pérolas eram extremamente valiosas também. Então Jesus está dizendo, você não vai lançar algo extremamente valioso para um pouco. Por quê? Até porque o pouco não vai comer. E quando ele fosse comer, de repente, pensando que era uma ervilha, alguma semente, ia morder aquele negócio duro. Ou seja, ia ficar até mesmo revoltado, e é o que ele disse, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem, e ainda vem atacar a pessoa, né? Ou seja, com raiva, porque você lança uma coisa de grande valor, mas ele não sabe valorizar, até porque não tem valor nenhum para o porco uma pérola, para ele tem valor comida, mas não pérola. Então, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? E aí que a gente vai entender. Nos versículos anteriores, ele estava falando da disciplina. E como que acontece essa disciplina? Você precisa, primeiro, não julgar com hipocrisia. Você precisa ter o seu olho, vamos dizer assim, o seu olho limpo, o seu olho purificado pelo Evangelho. Você precisa ter uma vida santa diante de Deus, uma pessoa amadurecida no Evangelho para poder julgar o próximo, para poder ajudar o irmão que está com cisco no olho, ou seja, que precisa ser instruído na palavra, ser instruído na verdade da palavra de Deus, para que ele possa aprender. E isso é muito importante. Nós precisamos ensinar, nós precisamos corrigir, como a gente já viu em várias passagens, nos ensina acerca da correção. Entretanto, há pessoas a quem a gente não deve fazer isso. Nós não devemos, ou seja, nós não devemos dar o que é santo, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, e nem as nossas pérolas, que são exatamente a Bíblia, também os ensinos das Escrituras, para aqueles que são cães e são porcos. Ou seja, para aqueles que não valorizam, que não creem na verdade. Concluindo, o que Jesus está querendo dizer é exatamente isso. Existem pessoas que você precisa corrigir e saberão que são corrigidas e receberão isso com amor. Saberão fazer o proveito disso, mas outras não. Você vai desperdiçar o seu tempo, você vai desperdiçar as suas pérolas, que é exatamente o ensino das Escrituras, com aqueles que não valorizam. Então, o que Jesus está querendo ensinar aqui? Que nós não devemos pregar o evangelho para os cães e os porcos? Não é isso também. O evangelho, que é evangelho que é a mensagem das boas novas, da transformação, deve ser pregada exatamente para todos, para aqueles que não creem, para aqueles que são transformados. O evangelho. Mas não sabemos que a Bíblia completa, ela não é apenas o evangelho é a mensagem principal das Escrituras. Mas é a mensagem inicial. Quando você vai pregar o evangelho, você precisa, aliás, quando você vai pregar para alguém, você precisa pregar exatamente o evangelho. Por isso que é tão importante, e é uma das instruções das pessoas que realmente têm maior maturidade, saber o que vai pregar. Você não chega numa pessoa, por exemplo, e diz assim, é um erro, né? Muitas vezes a gente faz isso. Você é salvo? E aí já começa fazendo uma pergunta que muitas vezes é ofender a pessoa. Não é assim que se deve fazer. Ou então fala assim, se você não crê, você vai para o inferno. Ninguém prega o evangelho assim, sabe? Por mais que a gente saiba que existem coisas profundas, doutrinas profundas na Bíblia, você não vai começar pregando doutrina. Então, até uma instrução importante aqui, novos convertidos precisam ser ensinados no Novo Testamento. Os novos convertidos precisam, primeiramente, entender o Evangelho, entender quem é Jesus, por que Jesus morreu na cruz, né? Jesus morreu na cruz, falar do amor de Deus para que essas pessoas ouçam e sejam conquistadas pelo amor, sejam transformadas. Aí, claro, depois delas ouvirem, serem conquistadas pelo amor, se tornarem verdadeiramente pessoas cristãs que já foram lavadas, né? Como diz lá em João 3, que depois de terem nascido de novo, né? Nascido novo, nascido da água do Espírito, transformados pelo Espírito, é que a gente deve continuar ensinando. Até porque a Bíblia vai falar isso, de progressão espiritual, crescimento espiritual. Lá em Hebreus, no capítulo 6, vai falar isso de pessoas que estavam sendo alimentadas com leite, mas precisavam ser alimentados com, vamos dizer, com um alimento mais sólido, porque crescimento espiritual. Mas a primeira coisa, você precisa dar o Evangelho. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente quer entrar com as pessoas, ensinar para as pessoas doutrinas das Escrituras
que muitas vezes, veja, um novo convertido, quando ele pega a Bíblia, você tem que começar com o Novo Testamento e com os Evangelhos, porque eles precisam primeiro aprender quem é Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? O básico, que ele tem que crer em Senhor Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. É o básico, é o mais importante, é a mensagem principal. Agora, existem muitas outras doutrinas que vão ser ensinadas depois. Você chegar numa pessoa novo convertida e ele começar a ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí ele vai começar a ler lá sobre leis, olha, leis cerimoniais, porque tem que pegar o cordeiro, isso e aquilo, mas sacrificar o cordeiro. Ah, a pessoa que foi isso, e leis, e olha, construa uma arca, construa isso, construa o que faz aquilo, as pessoas não vão entender. Elas não terão capacidade. Se você também pegar uma pessoa novo convertida e começar já a ensinar doutrinas tão importantes, né, acerca da Trindade, das duas naturezas de Cristo, da justificação, da justificação, claro, é o termo, é a mensagem principal, mas numa linguagem mais simples, da propiciação. Você falar também da doutrina dos dons do Espírito Santo, acerca da ressurreição, acerca dos casamentos, das carnes sacrificadas animais, acerca da eleição, da predestinação. Você não vai ensinar isso para pessoas novas porque elas não estão preparadas. Elas precisam primeiro receber o Evangelho. E é importante isso, sabe por quê? Veja só. Veja, eu vou citar aqui um texto do Provérbios que vai, vamos dizer assim, aclarar para a gente essa questão. Por que as pessoas elas precisam ter, vamos dizer assim, um ensino correto? Você precisa ter a mensagem correta para as pessoas corretas. Para a pessoa que já crê no Evangelho, para a pessoa que é cristã, ela precisa ser ensinada na doutrina, ela precisa crescer espiritualmente, ela precisa de alimento sólido, ela precisa ser alimentada em todas as coisas para crescer espiritualmente. Mas para a pessoa que ainda não conhece o Evangelho, você não vai repreender, você não vai chamar a atenção, você não vai dar o que é santo e nem as pérolas para essas pessoas, porque elas ainda precisam. Veja o que acontece, por exemplo, quando cristãos muitas vezes querem usar a Bíblia, né, todas as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, para pessoas que não são cristãs, que não temem a Deus. Olha o que diz Provérbios, Salomão, que texto sábio. Provérbios, capítulo 9, versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Ou seja, aquele que é escarnecedor, aquele que ainda não conhece o Evangelho, aquele que escarnece da Bíblia. Quantas pessoas que não creem no Evangelho escarnecem da Bíblia? E aí, às vezes, você quer repreender essa pessoa usando a Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Você vai se aborrecer, porque ele não vai dar ouvidos. Ele não aceita a Bíblia. Para ele, veja, conversa com uma pessoa, por exemplo, que não crê em Deus, um ateu. Ele vai dizer, isso é lenda. Isso aqui é mito. Quantas pessoas você já evangelizou? Eu já tive experiência. Você vai evangelizar a pessoa, evangelizar mesmo, não vai nem ensinar outra coisa, mas evangelizar. E ela fala assim, o papel aceita tudo. Aí você vai citar a Bíblia, porque a Bíblia diz, não, mas o papel aceita tudo. Não é assim? Ou seja, as pessoas precisam primeiro ser transformadas. Elas precisam se tornar sábias. Sábias? Exatamente. Vamos lá. Continuando aqui o que Salomão escreve em Provérbios. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Você vai repreender aquele que não teme a Deus, não crê na Bíblia, você vai se aborrecer. Repreende o sábio e ele te amará. Olha que interessante. Repreende o sábio. A Bíblia nos ensina que nós devemos repreender sim. Nós devemos admoestar sim, como a gente está falando acerca aqui do juízo, da disciplina. A gente tem que disciplinar o sábio. A pessoa que vai realmente te ouvir, ela vai entender, ela vai compreender, porque ela sabe que como filha de Deus, servo de Deus, ela precisa ser corrigida. Então, repreende o sábio e ele te amará. Uma pessoa que ela é repreendida, que está no caminho errado, mas é um filho de Deus, está errado porque todos nós cometemos falha. E às vezes, num momento da vida, a gente cai em alguns erros. E aí a pessoa está no caminho errado e você repreende essa pessoa, que é um filho de Deus. Sabe o que vai acontecer? Pode até ser que no começo ele fique meio triste, mas depois ele vai te amar. Ele vai te amar. Por quê? Porque ele vai ver o amor que você está tendo por ele. A repreensão não é falta de amor, ao contrário, a repreensão é amor, a disciplina é amor. Agora o versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Olha que interessante. O sábio que ama a Deus, que teme a Deus, vai se tornar mais sábio ainda.
Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Ensina ao justo, você não vai ensinar ao injusto. Ao injusto você vai evangelizar. Aquele que ainda não é justificado pela fé precisa ser evangelizado e não, né? Precisa ser evangelizado. Né? Ok, vou abaixar um pouquinho aqui o microfone. Parece que está dando. A minha esposa veio cá e me deu uma orientação muito boa. Me pediu para abaixar o microfone. Ok, acho que agora vai melhorar. Bom, voltando aqui. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Você deve ensinar o justo. O pastor, os obreiros, devem ensinar a doutrina, sim. Para quem? Para os justos. Por isso que as epístolas, elas devem ser ensinadas para a igreja. As epístolas, elas foram escritas para a igreja. O evangelho é para o descrente, mas as epístolas são para os crentes. Ali, assuntos que são tratados, esses que eu já mencionei, são assuntos que têm significado ou têm valor para quem é cristão. Sabe, um dos grandes erros muitas vezes nós é quando a gente, por exemplo, entra em discussão falando de coisa. Daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto. Mas veja, para concluir, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Olha que interessante. Nós estamos falando sobre sábio. O que é sábio? Segundo a Bíblia, né? E aí Salomão já deixa claro isso para nós. Você repreende o sábio. Quem que é o sábio? O sábio é aquele que teme ao Senhor. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem é o verdadeiro sábio? Aquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus ouve as palavras de Deus. Olha o que Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. De fato, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é, vai repreender. Então, às vezes, a gente age com tanta tolice, ainda mais nos dias de hoje. Vou dar um exemplo que é muito comum, que a gente tem visto aí nos dias a dias. Hoje nós estamos vendo um tempo de muitas discussões. As pessoas hoje ganharam voz, porque antigamente, né, as pessoas iam para os programas de televisão, algumas pessoas podiam discutir ali, discutir tudo, política, ciência, comportamentos, valores, culturas, etc., até religião. Quem ia para a televisão? Hoje, nós temos as redes sociais. E o que aconteceu é que as redes sociais, como por exemplo o WhatsApp, Facebook e muitas outras, deram voz às pessoas. Tornou mais democrático. Entretanto, o que a gente tem visto é que a gente tem visto são discussões muitas vezes tolas, muito tolas. Pessoas que discutem política sem entender nada de política, não sabem nem o que é política. Pessoas que discutem ciência que não têm conhecimento científico, não têm um doutorado, nem mesmo mestrado sequer, e ficam discutindo apenas baseado nos seus achismos. E infelizmente também muitos discutem teologia e a gente vê discussão de teologia no Facebook, pessoas discutindo arminianismo, calvinismo, soberania de Deus, responsabilidade humana, escatologia, tantas outras coisas. Pessoas começam a discutir, colocar opiniões completamente baseadas em achismos. E as pessoas discutem essas questões, e aí o que muitas vezes acontece também, infelizmente, quando as pessoas às vezes estão ali discutindo, nós estamos vendo um tempo hoje também de polarização, né? Ou você é de um lado ou do outro, ou você é 880, ou esquerda ou direita, você não pode simplesmente ter um pensamento diferente. E as pessoas hoje discutem, começam a discutir, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver, começam a discutir uma questão de uso de medicação nessa pandemia, questão de entra ministro, sai ministro, e questões políticas. Aí daqui a pouco, no meio dessa discussão política toda, discussão acerca de uma medicação ou outra coisa, a pessoa vem lá e coloca um versículo bíblico, começa a falar da Bíblia, e aí as pessoas começam a zombar. É exatamente isso aqui. Às vezes as pessoas estão ali, muitas pessoas que são incrédulas, não temem a Deus, não conhecem a Deus, a pessoa começa a usar a Bíblia para poder discutir política e outras questões. Veja bem, a palavra de Deus, ela é a verdade, mas nós não precisamos ficar usando a Bíblia para poder ficar debatendo com pessoas que nem creem na Bíblia. A Bíblia, veja, ela foi escrita exatamente para mudar o coração do homem, mas começa com o Evangelho. É isso que é a questão aqui. Você não deve dar aos cães, ou seja, no sentido você não deve dar o que é santo aos cães, ou seja, aquelas pessoas que não temem a Deus, que desprezam a verdade,
que desprezam a Bíblia. Você vai falar para incrédulos usando a Bíblia? Não. Por exemplo, às vezes vai se discutir ali questões do aborto, racismo e muitas outras questões, e as pessoas começam a usar argumentos da Bíblia e tudo mais. Não, nesses momentos, as pessoas querem discutir, tudo bem, mas use argumentos diferentes, use argumentos políticos, filosóficos, argumentos históricos, argumentos de saúde, muitas outras coisas, mas muitas vezes as pessoas querem usar a Bíblia e estão usando incorretamente, estão usando num ambiente que não deveriam usar. Quer mais um exemplo disso? Para a gente entender? Olha que o apóstolo Paulo, lembra que eu falei para vocês que nós iríamos voltar ao texto de 1 Coríntios 5, porque Paulo entendeu muito bem o que Jesus quis dizer. Paulo, um homem sábio, discípulo do Senhor Jesus, né? E ele entendeu muito bem o que Jesus quis dizer. Quando ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, lembra que nós falamos de disciplina? Ele escreve no capítulo 5 para dar uma orientação à igreja de Corinto, porque havia um jovem. Ele vai dizer, olha, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. O que ele está dizendo? Havia um jovem que havia se envolvido sexualmente com a madrasta, a mulher de seu pai. E Paulo diz, olha, eu quero, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo é duro, mas o que ele está dizendo? Vocês têm que disciplinar essa pessoa. Vocês têm que ser duro com essa pessoa, precisa ser disciplinado. Agora, veja o versículo 9, o que ele diz. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Presta atenção. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente está preocupado com as pessoas lá fora. E Paulo está dizendo, vocês têm que cuidar da igreja. Vocês têm que cuidar dos crentes, vocês têm que cuidar dos irmãos, vocês têm que corrigir aqueles que estão... Às vezes as pessoas começam a debater na internet, por isso que eu falei, pessoas que não são crentes, que não temem a Deus, a defender certas posições, e a gente começa a querer discutir com essas pessoas. Sabe essa discussão aí de ideologia de gênero, aborto, drogas, e as pessoas começam a discutir essas questões aí e querer corrigir as pessoas. Nós não vamos corrigir as pessoas com todas as nossas verdades. Nós vamos, primeiro, nós temos que levar o Evangelho. Nós precisamos conquistar essas pessoas com o amor de Deus. Aí sim, depois que elas forem transformadas pelo poder de Deus, aí sim elas estarão aptas para ouvir, para valorizar as pérolas e as coisas que são santas. Veja a conclusão de Paulo aqui, versículo 12 agora. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Olha o que Paulo diz. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Paulo está dizendo, corrija aquele que está aí entre vocês, corrija os que são da igreja, não corrija os de fora. Nós não temos que corrigir os de fora. Sabe o que é isso? Sabedoria. Paulo era um homem sábio, instruído por Deus e pelo Espírito. Ele sabia que nós não deveríamos julgar os de fora. Às vezes nós perdemos tempo julgando as pessoas lá fora. Nós não temos que julgar os de fora, nós temos que julgar os de dentro. São aqueles da igreja, os membros da igreja que precisam. Sabe, por isso que eu falo, às vezes, pessoas que discutindo lá com fulano de tal, às vezes a gente fica preocupado com fulano de tal, está vivendo com fulano de tal, que o homem tem uma esposa, né, como na linguagem popular, tem uma filial, uma matriz e algumas filiais, né, e a gente fica discutindo essas questões morais com as pessoas que não pertencem à igreja. A gente não tem que dar moral, lição de moral para essas pessoas. Por exemplo, o João, né, que está vendo com uma mulher e com outras, ou então está vendo, o João está vendo com o José, e a gente se preocupa com a vida dessas pessoas. Bom, isso é problema deles. As pessoas lá fora, elas têm o direito de fazer da vida delas o que elas quiserem. Nós não temos que nos intrometer na vida das pessoas lá fora. Não estou dizendo que a gente vai aprovar, o que a gente não vai é discutir com essas pessoas e instruí-las. O que adianta a gente querer instruir as pessoas a viver uma vida moral
Se a gente sabe que não é a vida moral ou a moralidade que salva, o que salva o ser humano é o Evangelho, é a cruz de Cristo. As pessoas então precisam crer, se arrepender e serem salvos pela graça, justificadas pela fé em Cristo, crer em Jesus. E aí sim, aqueles que creem, aqueles que se submetem a Cristo, agora sim terão que se submeter ao ensino. E aí serão ensinadas. Elas estarão prontas. Sabe por que eu digo isso? Aliás, por que nós precisamos entender isso? E por que Jesus disse exatamente: não deis aos cães o que é santo e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas? Paulo entendeu também. Olha o que Paulo diz aqui, agora, ainda mesmo nessa carta, 1 Coríntios, só que lá no capítulo 1, aliás, no capítulo 1 não, tá? No capítulo 2, versículo 14, preste atenção. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O homem natural, o homem que ainda não conhece o Evangelho, o homem que ainda é incrédulo, o homem e a mulher que ainda não foram o homem e a mulher que não foram transformados pelo poder do Espírito Santo, eles jamais vão entender. Não adianta você chegar lá e falar assim: olha, porque lá os 10 mandamentos, olha, porque nós temos que fazer isso, olha, porque a Bíblia diz isso. Não adianta a gente querer argumentar porque lá diz que não tem homem com homem, mulher com mulher, essas coisas. Não é isso. Você tem que falar isso para quem é cristão. Por quê? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. E a gente vai discutir muitas vezes questões com as pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, que não se submeteram à palavra de Deus, que para eles, isso aqui não passa de fábula, não passa de histórias de homens, de escrituras humanas, sabe? Para nós é a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus no coração, ama isso aqui e tem prazer. E muitas vezes é corrigido por isso aqui, muitas vezes isso aqui toca profundamente, como diz lá a palavra do Senhor, é como uma espada de 2 gumes que penetra e divide, né? Divide a alma ali, ou seja, ela mostra a realidade de quem somos nós. Então, quem ama a palavra de Deus e reconhece a palavra de Deus, ele ama e tem prazer em ser corrigido, como diz lá, né? Aquele que é corrigido, o sábio, ele se torna mais sábio ainda. Mas o tolo despreza aquele que não ama. Então, veja, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para ele, isso aqui é loucura. A Bíblia é loucura. Sabe, todas as doutrinas, para essas pessoas que não amam a Deus, é loucura. É como pérolas para poucos. Poucos estão interessados em pérola. Pérola tem muito valor, mas para eles não tem valor algum. O que vale é comida, é resto de comida, algumas ervilhas, alguns grãos, milho, mas pérolas. O que vale mais? Milho ou pérola? Nós sabemos que é a pérola, mas para o pouco não tem valor nenhum a pérola. O que tem valor é o milho. Percebe? Essa é a questão. Para o homem que não é espiritual, para o homem que é natural, a Bíblia não tem valor algum. Não adianta a gente querer, olha, porque a Bíblia diz isso. Não. Ensine o amor de Deus, fale do amor de Deus, pregue o amor de Deus. Olha o que diz Paulo no versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Porém, nós temos a mente de Cristo. Então, o verdadeiro servo de Deus, que foi transformado pelo Espírito de Deus, ele tem a mente de Cristo. Então, ele ama a palavra de Deus, mesmo quando ela é dura, ela nos corrige. Mas querer corrigir a pessoa que não ama a Deus, querer corrigir a pessoa que não entende o Evangelho, nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos estar tirando coisas santas aos cães ou pérolas aos porcos. E na verdade o que vai acontecer? Eles vão pisar e ainda vão nos dilacerar, ou seja, vão ser duros conosco, vão blasfemar contra Deus. Sabe quando as pessoas estão ali discutindo um assunto e a pessoa vem com a Bíblia e a pessoa começa a blasfemar, falar que, lá vem esses crentes, esse Deus não existe. Eu já vi isso na internet, as pessoas discutindo, começam a falar de Deus, a pessoa, que Deus? Vem com essa bobeira de Deus aí, nem Deus existe. Tem gente que fala assim, Deus não existe, vocês estão perdendo seu tempo vivendo nas igrejas, não sei o que, começa a blasfemar. Por quê? Estão exatamente os porcos que estão reagindo porque você está lançando pérolas para eles, mas para eles não tem valor algum. Eles não entendem. Isso aqui só discerne espiritualmente. Só quem é transformado pelo Espírito Santo de Deus que vai entender e compreender a verdade do Evangelho. Uma outra passagem que eu gostaria de chamar a atenção
está em Hebreus. E aí mais uma aplicação para nós. E aí a última aplicação, né? A primeira é essa, que a gente tem que pregar o evangelho para o incrédulo, para que ele possa ser transformado pelo amor de Deus. E aí, uma vez crente, ele vai ser ensinado nas doutrinas. Da mesma forma, existem pessoas, níveis de amadurecimento, né? Olha que está interessante, existem níveis de amadurecimento. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente para isso. Lá no capítulo 6 de Hebreus, nós temos exatamente essa instrução aqui. Olha, no capítulo 6. Não, no capítulo 5, aliás, né? Diz assim, ó. Capítulo 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, mesmo entre os cristãos, né, aqui uma outra instrução que veio subsequente em Hebreus, que também nos orienta dentro desse contexto aqui. Você tem que também ter sabedoria e ensinar. Os cristãos, nem todos estão preparados para certos ensinos. O cristão, primeiro, por exemplo, uma das epístolas mais simples para os crentes é Gálatas, porque Gálatas ali, Paulo está escrevendo o básico. Aqueles cristãos de da Galácia, ouviram o evangelho, creram no Senhor Jesus Cristo, estavam alegres, felizes por crer no Senhor Jesus Cristo. Aí vieram os judaizantes dizendo que eles tinham que ser circuncidados, guardar dias, tal, alimentos. Paulo disse, não, isso aqui é outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho, desprezem isso aí, eles sejam anátomos, sejam amaldiçoados. O evangelho é o seguinte, é esse, Paulo explica lá claramente a questão do evangelho, você tem que crer que ninguém é justificado pela lei. Então ali é o básico, né? Você crê, não ser justificado pela lei, você crê, você simplesmente viver pela fé, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu vivo pela fé. Então é o básico. Mas quando Paulo chega, por exemplo, em Romanos, ele já escreve uma carta mais densa, fala sobre justificação pela fé também, mas ele traz outros assuntos mais profundos. Aí no capítulo 8 ele fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ele vai falar, depois disso ele começa a trazer assuntos mais profundos, a quem ele amou, a esses também ele chamou, ele predestinou. Então, quer dizer, ele vai tratar assuntos como eleição, predestinação, ele vai falar acerca da eleição de Israel no capítulo 9, até que no capítulo 11, profundidade. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele já começa falando também dessas profundidades, né? Eleição, predestinação, o selo do Espírito Santo, que estávamos mortos, delitos, pecados, da nossa natureza em Cristo, do novo ressuscitar em Cristo. Quer dizer, você precisa fazer com que as pessoas cresçam. Os crentes, eles precisam alimentar-se de alimentos sólidos. Só que os novos convertidos precisam de quê? De leite. E quando eles são alimentados com alimentos muito sólidos, o que você acontece? Você dá um pedaço de bife acebolado para um bebê de 3 meses de idade. Não vai dar certo, né? Ele precisa se alimentar de leite, leitinho. Ele vai se alimentando, depois de 6, 7, 8 meses que ele começa a comer as primeiras papinhas, frutas amassadas, mamãe. Eu lembro disso porque com o Caleb a gente fazia assim. E depois que ele vai crescendo, que ele vai ter alimento sólido. Certos alimentos não servem para pessoas. Então, quer dizer, da mesma forma, o cristianismo é assim. As pessoas têm que crescer, mas as pessoas às vezes ficam ali patinando e ainda precisam de leite. Por quê? Porque ainda não cresceram. Então, o crente ele precisa... Da mesma forma que você tem que ter o alimento certo para a pessoa certa, é a mesma coisa aqui, se aplica esse princípio aqui. Qual que é o alimento certo para o incrédulo? O evangelho, o amor de Deus. Falar que Jesus Cristo veio, morreu, que todos os pecados, ele pagou por todos os pecados lá na cruz, que ele morreu na cruz pelos pecadores, que ele precisa se arrepender, se ele se arrepender ele vai ser salvo, ele vai ser transformado. Esse é o básico, você prega para incrédulos essa mensagem. Que o amor de Deus, e aí depois que as pessoas realmente se tornam cristãos, aí sim você vem com outras mensagens mais profundas, aí você vai falar sobre a Trindade, né? Sobre as duas naturezas de Cristo,
sobre as doutrinas da perseverança dos santos, depravação total, graça incondicional, eleição, todas essas questões mais profundas para as pessoas. Você não vai chegar e trazer doutrina para as pessoas que não creem. Isso é lançar o que é santo aos cães e lançar pérolas aos porcos, entendeu? Então é nesse sentido. Então, quer dizer, Jesus conclui acerca da questão do juízo, de que você não deve julgar, mas tem que estar preparado para disciplinar as pessoas, tirando a sua trave para estar com os olhos limpos, e você tem que fazer isso apenas com quem é cristão. Aos não cristãos você não vai fazer isso. Você vai ter outra atitude. Você vai tratá-lo de forma diferente, para que realmente essas pessoas não desprezem a verdade da palavra de Deus, mas primeiro sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado nesta manhã por esse dia, por esse ensino. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos instruir para que a gente, tendo todo o poder do Senhor, tendo a graça do Teu Espírito Santo, tendo a capacidade do Teu Espírito Santo, cada cristão que crê, que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus, que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, possa entender, compreender e possa progredir na fé, crescer espiritualmente, tendo alimento sólido, possa se alimentar da palavra de Deus que é sólida, que é viva e eficaz, que venha trazer crescimento ao Teu povo, Pai. Fortalece grandemente, Pai, a cada um de nós, e que o Espírito Santo do Senhor nos capacite também a pregar com sabedoria o Teu Evangelho àqueles que não temem ao Senhor, para que os cães, os porcos, possam vir a se tornar, na verdade, verdadeiros filhos do Senhor, que amem ao Senhor, que não venham desprezar as verdades, mas que venham amar a verdade, sendo transformados, libertos da cegueira espiritual, sendo cheios do poder do Espírito Santo para entender as verdades que se discernem espiritualmente, as verdades da Tua palavra. Nos dê essa sabedoria, ó Pai, essa capacitação em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, que Deus abençoe grandemente. Nos vemos às 19 horas.